O Max é um jogador que flutua para dentro, né? Ele começa aberto, mas é um jogador que começa de fora, vem para dentro. Um jogador que tem uma boa relação com a bola, controla bem. Acho que ele tem sofrido é a intensidade do jogo aqui no Brasil, principalmente da pressão alta, né? Quando eu falei isso sobre o Jean Davi, saiu um corte, acho que no Fora de Jogo ou no Futebolaço, tinha um cara profissional de educação física ainda achando graça. Ah, quer dizer então que vai sentir a intensidade do jogo do Brasil. Pois é, agora tá aí o pessoal falando. As pessoas não, as pessoas desmerecem muitas vezes o futebol brasileiro. A gente já falou isso aqui várias vezes quando o Vasco contrata jogador vindo da Argentina. Já falei aqui na live, o Jean Davi vindo do México, e eu sempre cito Portugal mesmo. Falou, olha, Portugal não tem esse nível todo, periri para lá. E tá aí, mais uma vez, agora o pai vai falando sobre isso. Na Europa, geralmente, você tem um jogo mais posicional, um jogo. Eu falei exatamente isso. Quando eu falei sobre. Não era nem sobre o Maxime, que eu acho que não tinha sido contratado. Mas eu falei até sobre o Coutinho em relação a isso. A grande questão no futebol brasileiro, você tem mais contato físico. Nem acho que o termo certo seja questão de intensidade. O jogo na Europa é obviamente intenso. E mais intenso que aqui, até porque você tem mais elenco, mais preparação e tal, tem uma estrutura melhor. Só que o jogo lá fora é mais organizado. Entendeu? Você consegue ver as linhas muito bem definidas, o momento certo onde cada um pressiona. Aqui não. Aqui você tem muito mais contato físico. Aqui você tem muito mais bolo, você tem que resolver muitas vezes de maneira mais rápida e de maneira não convencional. É diferente a forma de jogar aqui, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala que o jogo aqui é intenso, talvez o termo nem seja isso. Talvez seja uma questão. Ele tem intensidade, sim. Aí você pegar o Botafogo jogando, o Bahia jogando, o Flamengo agora melhorando com o Felipe Luiz, o Palmeiras. Você vê times ali com uma intensidade maior. Mas aqui, muitas vezes, o time que, mesmo não tendo tanta qualidade técnica, ele consegue fazer essa pressão o tempo todo. Exatamente porque passa a ser a principal arma do time, que não tem qualidade técnica. Então ele precisa se virar mais no físico. E o jogador sente quando ele vem de fora para cá. Inclusive quando vem da Europa, exatamente porque na Europa você tem as coisas mais bem definidas, os momentos do jogo mais bem definidos. Aqui não. Aqui às vezes as coisas se embolam. É um jogo às vezes mais embolado, mais desorganizado. Isso não é elogio, isso é uma crítica. É, na verdade, uma análise de como é ou de como é lá fora. Que dá tempo de pensar um pouco mais, principalmente na primeira fase de construção. E aqui no Brasil as equipes estão marcando alto, individual, e ele está sofrendo um pouco mais, mas de novo, acho que ele está se adaptando, está entendendo. A gente precisa dar esse volume de jogo para a gente entender também o que ele pode entregar para a gente ali. E eu acho que ele fez um jogo que ele tentou buscar a bola, ele tentou construir, sofreu nos embates físicos de 1 para 1 ali, sofreu muita trombada, né? Algumas ele esperava falta e aqui não é falta. Então, é nesse. Exatamente o que eu falei, né? Exatamente a questão do contato físico. No Brasil tem muito contato físico. Por isso a importância de quando você vai no mercado buscar pontas com força física. Né? A galera que acompanha o canal aqui há mais tempo sabe quantas vezes a gente não fez análise de mercado aqui de pontas e eu sempre cito a questão física, que é muitas vezes uma variável que não entra na conta, não sei porquê, das análises do Vasco especificamente. Porque a gente vê constantemente o Vasco indo atrás de pontas leves, de pontas frágeis fisicamente. Né? E a gente vê a diferença que é. Você olha para o Botafogo com o Júnior Santos, você olha para o Fortaleza que tem, sabe, o próprio Moisés. Então você tem jogadores com. Aliás, o Júnior Santos era do Fortaleza também. Então, o Marinho, são jogadores fortes fisicamente, que duelam bem fisicamente. O Vasco, o Bruno Henrique no Flamengo. Então você tem essas características quando o jogador não é, ou você contrata um extra classe, o cara que tecnicamente é muito acima. Mas é uma deficiência que o Vasco tem há muito tempo, muito tempo. Para mim, de entender a necessidade do elenco, de entender o que é necessário, inclusive, para a função. E o Paiva fala sobre isso. Espero que isso em algum momento mude. Né? Que alguém fale, olha, beleza, além de ter o drible, além de ter qualidade ali, como é que é o termo que o Paiva usou, que o trato com a bola, alguma coisa assim,
precisa ter a parte física. Você tem que ser um cara que consegue competir fisicamente, senão você está enrolado. Sentido que eu acho que ele está se adaptando, mas é uma característica de jogador interessante, que é importante a gente ter no elenco, importante se a gente conseguir controlar um pouco mais o jogo, tenho certeza que ele vai ter mais volume de jogo aí.